Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Juntinhos agora nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu daqui, você daí. E juntos nós vamos falar com o Papai nessa hora. E vamos também abrir os nossos corações e deixar Ele falar conosco aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque o que Ele tem para mim, para você, para todos nós, é bom, perfeito e agradável. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Mateus capítulo 9. Nós vamos estar meditando a partir do versículo 27, que tem como título A cura de 2 cegos e um mudo. Aleluia! E diz assim o versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Vou ler mais uma vez o versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. É impossível, né, Jesus fazer alguma coisa por nós e nós não sermos gratos o suficiente de anunciar as boas novas, anunciar que Jesus, Ele é o único que pode salvar, curar e restaurar, ressuscitar, transformar. Ele é o único que pode fazer isso. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando Ele faz algo pela nossa vida, sempre Ele está fazendo. Eu não acho justo nós guardarmos somente para nós. Não divulgar o dono do milagre. E também não seguir ao dono do milagre. Aleluia. E aqui nós vemos que eram dois cegos. E eles, a palavra de Deus diz que eles seguiram Jesus e clamaram, chamaram a atenção de Jesus para a vida deles. E Jesus, ele sempre ouve, quando nós chamamos a atenção dele, ele sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve. E esses 2 eram cegos, não podiam ver, então, mas eles podiam ouvir. E eles ouviram aquela multidão, e eles ouviram aquelas vozes, e ali eles sabiam que era Jesus, o filho de Davi, como ele clama aqui e pede: tem compaixão de nós. E Jesus tem compaixão, não só daqueles cegos, mas de mim, de você, de todos nós. Quem sabe nós estamos com uma cegueira que não seja igual a daquele homem, mas um outro tipo de cegueira, uma cegueira espiritual, que nós não conseguimos ver as bênçãos, as maravilhas que Jesus tem feito no nosso dia a dia, os livramentos que Ele tem nos dado. Essa cegueira espiritual não deixa que nós venhamos a ver. Muitas vezes nós olhamos, aleluia,
aquilo que esses olhos possam ver, os olhos carnais. Mas nós precisamos aprender a olhar com os olhos espirituais. Precisamos aprender a olhar pela fé. Porque é pela fé que nós vamos receber a nossa bênção, o nosso milagre. Quem sabe você está numa situação difícil e você olha para dentro de você e se pergunta: e agora? Como poderei realizar essa situação? E agora? Que caminho seguir? Veja bem, só existe um caminho. Só existe um caminho. O caminho que vai te levar a Deus. E esse caminho, aleluia, ele vai te conduzir em segurança. Você será conduzido em segurança. Mas por quê? Porque esse caminho chama-se Jesus. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A Bíblia diz: ninguém vai ao Pai a não ser por ele, a não ser por esse caminho. E esses cegos não podiam enxergar o caminho, mas eles podiam ouvir. E ele pede compaixão a Jesus, tem compaixão de nós. Mas ele pediu compaixão à pessoa certa. Muitas vezes nós queremos compaixão do homem, do ser humano. E muitas vezes esse ser humano não tem compaixão. Aleluia. Deveria ter, mas muitas vezes nós somos abordados por situações que nos levam a desistir. Aleluia. São circunstâncias, muitas vezes querendo nos fazer parar. Mas aí nós precisamos ter essa mesma fé que esses dois cegos tiveram. Fé esta de parar o mestre com o seu pedido de compaixão. Era um pedido sincero, era um pedido da alma, porque eles tinham certeza que Jesus podia curá-lo. Tanto que Jesus pergunta para eles, no versículo 28, lado B: credes vós que eu possa fazer isso? Jesus faz a pergunta para eles: crede vós que eu possa fazer isso? Porque eles não estavam vendo. Aquilo ali eles estavam falando com Jesus, era com um olhar espiritual. Eles não estavam vendo o mestre. Mas quando Jesus pergunta: credes vós que eu possa fazer isso? E eles responderam para Jesus: sim, Senhor. Sim, Senhor. Será que nós temos essa fé? E ver aquele problema ali nos atormentando, e ver o vento se levantando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluia. E nós olharmos para Jesus e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer além daquilo que eu estou lhe pedindo, estou lhe suplicando. Aleluia. Será que nós temos essa fé que esses dois cegos tiveram? Aí nós vemos aqui a resposta que eles deram para Jesus. Eles nem pensaram. Eles nem pensaram. Quando Jesus faz a pergunta: credes vós que eu possa fazer isso? Eles na mesma hora: sim, Senhor. Sim, Senhor.
Nós cremos. Nós cremos que o Senhor pode fazer. Aí eu faço essa mesma pergunta para você e para mim. Esse problema que tem nos afligido, que tem te açoitado, que tem te levado às lágrimas, essa situação que você não sabe como resolver. Você crê que Jesus pode fazer isso por você? Você crê que Jesus pode restaurar a sua vida? Você crê que Jesus pode te libertar? Você crê que Jesus pode te curar? Aleluia! Foi essa pergunta que Jesus fez para eles, para aqueles 2 cegos. E eles disseram sim para Jesus. Eles disseram sim. Será que você aí do outro lado, você também disse sim? Sim, Jesus. Eu creio. Porque eu creio que Jesus pode fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. Além daquilo que eu tenho pedido a Ele. Ele pode fazer além. Porque Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz para nós no versículo 29 que Jesus tocou então os olhos deles. Jesus tocou dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha só. Dependia da fé daquele homem, daqueles homens. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Qual é o tamanho da sua fé? Será que esse problema que se levantou, ele é maior que a sua fé? Mas não importa se ele seja maior que a sua fé. Porque a palavra de Deus diz para nós: se tiveres fé como um grão de mostarda. Por quê? Que a Bíblia faz essa comparação do tamanho de uma fé. Tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque para Deus agir na sua vida, para você receber aquilo que você tanto deseja, é necessário que se tenha fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós alcançamos e ainda não estamos vendo. Alcançamos pela nossa fé. Aí Jesus diz para ele que seja feito segundo a sua fé. Será que nós temos exercido a nossa fé? Será que nós temos colocado a nossa fé em ação? Será que nós temos colocado a nossa fé à frente de qualquer problema? A nossa fé em Deus deve ser inabalável. A nossa fé ela não pode ser abalada pelos problemas. A nossa fé não pode ser abalada pelas circunstâncias. Os problemas virão, mas eles não podem minimizar a nossa fé. A nossa fé em Deus, ela tem que estar acima de tudo. Porque Ele pode fazer por nós até mais do que nós estamos pedindo. Não que sejamos
merecedores, não. Mas porque Ele é misericordioso. Ele tem compaixão. Aleluia. E Jesus toca os olhos dele dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E no versículo 30 vai dizer: e os olhos se lhes abriram. Quer dizer, os olhos abriram. Seja feito conforme, segundo a sua fé, e os olhos abriram. Então aqueles dois, eles estavam com uma fé inabalável. Eles tinham fé que Jesus podia fazer por eles o que outros não conseguiram fazer. Quem sabe você já recorreu à medicina, a amigos, a tantas pessoas e ninguém pôde fazer por você o que Jesus pode fazer. Porque Ele pode todas as coisas. Você precisa crer. A palavra de Deus diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela? Creia somente. Creia somente. E não deixa que esses problemas neutralizem a sua fé. Não permita que nenhum problema neutralize a sua fé. Mesmo que aos seus olhos pareçam impossíveis, mesmo que aos seus olhos, mesmo que os seus olhos dizem não, mesmo que as pessoas digam para você que não tem jeito, deixa a sua fé em Deus acima disso tudo, acima de qualquer falação, acima de qualquer problema. Não deixe que a sua fé seja abalada. E Jesus pede para eles para que ninguém saiba. Olha o que Jesus pediu. Mas eles anunciaram as boas novas. Eles anunciaram que estavam curados. E quem foi o autor da cura? O nome de Jesus tem que ser proclamado, sim. Muitas vezes queremos a bênção, mas não queremos nem falar do abençoador. Queremos o milagre, mas não queremos proclamar aquele que fez o milagre. O nome dele, aleluia, tem que ser proclamado, sim, aos quatro cantos do mundo. Falar da sua bondade, das tuas misericórdias. Falar que somente Ele salva, cura e liberta. Não existe outro para fazer isso. Enquanto o inimigo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio, aleluia, para salvar, para libertar, aleluia, para ressuscitar, para te dar vida e vida com abundância. E os olhos se lhe abriram e eles anunciaram. E ainda trouxeram um mudo. E Jesus também curou o mudo. Qual é o milagre que você precisa de Jesus nessa noite? É cura? É libertação? É mudança de vida, transformação? É bênção na vida conjugal? Qual o milagre que você precisa de Jesus? Ah, então quer dizer que se eu pedir agora ele vai me dar? Não, não é bem assim, preste atenção.
A Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo dos céus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele pode me entregar essa bênção hoje? Pode. Mas Ele também pode te entregar amanhã, semana que vem. Muitas vezes eu ainda não estou preparado para receber o meu milagre. Aí Jesus, Ele vai me preparar. Jesus não faz nada de qualquer jeito para ninguém. O Senhor, veja bem, Ele é um Deus de detalhe. Ele prepara tudo com carinho, com amor para te entregar, para me entregar. Mas do que você precisa nessa noite? Nós vamos estar orando. E que tudo seja feito segundo a tua fé. Que tudo venha a ser feito segundo a tua fé. Se tu creres, verás a glória de Deus. Vamos orar nessa hora. Mas deixa eu dar um recadinho aqui antes da gente começar a orar. Eu não sei como está a tua situação. Se você está afastado dos caminhos do Senhor. Ou se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o momento. Esse é o momento. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele não quer que nada se perca. Então, meus queridos, aproveita esse momento, essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Porque a cada dia é uma oportunidade que Ele nos dá. Quando nós acordamos e respiramos, nós temos que agradecer. É uma oportunidade que Ele está dando para nós. Então, nós não podemos desperdiçar a oportunidade que nos é dada. Então, se você sentir um desejo no seu coração de voltar para Jesus, você pode estar digitando aí, eu quero voltar para Jesus. Ou se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero aceitar Jesus, digita aí. Que nós estaremos orando no final por você. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da sua casa. Mas não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus volta para buscar o teu povo. Então nós precisamos estar preparados. Precisamos estar em obediência para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa. Amém? Vamos orar então. Enquanto oramos, você tem a liberdade de estar digitando. Em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, ainda na Tua presença, Pai, eu daqui desse lado, meus irmãos do outro lado, juntos estamos Te adorando na beleza da Tua santidade. Assim como aqueles dois cegos, ó Deus, lhe pediram compaixão. Nós também lhe pedimos compaixão, Deus. Tenha compaixão de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos. Nós lhe pedimos compaixão. Cuida de nós, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Nos lava com teu sangue e purifica a nossa alma. Pedimos que o Senhor venha visitar os meus irmãos do outro lado. Quantos estão nesse momento lhe fazendo uma petição, Deus? Petição essa que eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada coração.
O Senhor conhece cada pessoa por nome e sobrenome. Eu peço a Ti compaixão pelos meus irmãos. Visita cada lar representado, Deus. Vai ao encontro dos Teus filhos. Vai tocando em cada um deles, ó Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Se houver alguém enfermo, Deus, que o Senhor venha tocar nessa hora, nessas vidas. Toca, Senhor, nesse lugar, Senhor, que dói, nesse lugar que importuna os Teus filhos. Toca nessa mente, nesse coração. Toca nesses ossos. Toca nesses olhos, nesse ouvido, nessa boca. Ah, Deus. Tenha compaixão dos Teus filhos, Pai. É dor, Deus, de um lado, é dor do outro. Nós lhe pedimos compaixão, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer isso se o Senhor quiser. Nós cremos que o Senhor pode curar. Nós cremos que o Senhor pode, ó Deus amado, libertar, Pai. Nós cremos que o Senhor pode transformar. Estamos colocando, Deus, nas Tuas mãos cada irmão do outro lado. Cada pessoa, Deus, que passar por esse vídeo, que venha receber uma bênção especial. Fala ao coração de cada um, ó Deus. Quantas pessoas precisando de uma resposta do Senhor. Fala, Deus, a esses corações, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Pai. Que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua na vida deles. Cubra eles com Teu sangue, Jesus. Cada petição que está sendo feita nessa hora, se for de Tua vontade, Deus, que o Senhor venha saciar o desejo desses corações. Abençoa, Deus, a minha família, a minha casa, meus filhos, toda a minha parentela, Deus. Toda a minha parentela. Os de perto e de longe. Derrama da Tua graça, do Teu amor e das Tuas misericórdias sobre a vida deles. Abençoa, Deus querido, a nossa cidade, o nosso Brasil. Cuida dos nossos governantes, Pai. Toca em cada vida nessa hora. Que eles venham fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Visita os hospitais, aqueles que se encontram, Deus, enfermo, desenganado pela medicina. Vai tocando, Pai, em cada um. Vai de leito em leito, de pessoa em pessoa, Pai. Trazendo cura a essas vidas. Em nome de Jesus. Visita os nossos asilos, nossos orfanatos, os presídios, todas as instituições de caridade, Pai. Que o Senhor venha visitar. Que o Senhor venha, Deus querido, enviar sustento, Pai, para essas instituições. Visita todas as igrejas da face da terra. Todos os anjos das igrejas, Pai. Fala ao coração de cada um, Pai amado. Abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Deus, também, que o Senhor venha visitar os outros países que se encontram em guerra, terremoto. Visita Israel, Senhor. Tantos lá clamando por Ti, Deus, lhe pedindo misericórdia. Visita o Teu povo, Pai, que Te clama, em nome de Jesus. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, a nossa família,
Guarda o nosso local de trabalho, Deus. Guarda o nosso local de trabalho. Nos proteja no nosso trabalho. Proteja cada um, Senhor, dos teus filhos que saem para trabalhar. Muitas vezes num serviço, Pai, que é difícil, que é de risco. Mas lhe pedimos que o Senhor venha guardar os teus filhos. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Até que o Senhor tem nos sustentado. Continua conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês aí do outro lado, obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que as suas petições venham serem realizadas segundo a sua fé. A nossa fé, eu já disse, tem que ser inabalável. Não deixe que os problemas e as circunstâncias venham minimizar a tua fé. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê uma semana de bênção, de vitória e de conquista. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E assim eu agradeço a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Na próxima semana estaremos aqui, se Deus assim permitir. E assim nós já agradecemos a Ele, em nome de Jesus. Fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fique firme e até a próxima segunda, em nome de Jesus.